quer que Deus faça. E a gente se esquece que na oração a gente está pedindo que seja feita a vontade dele. Se a gente compreender esses dois tópicos, ou seja, entender que nós estamos pedindo que venha um reino santo, puro e limpo, e que requer de nós uma entrega. E em segundo, que a gente, quando pedir que a vontade dele seja feita, que a gente aceite quando a vontade de Deus se faça na vida da gente, a gente vai conseguir viver a cada dia a vida cristã. Por que é que eu estou lendo essa resposta, meus irmãos? Porque já faz 1 ano e meio. É 1 ano e meio, irmã Andresa? É 1 ano e meio que eu estou aqui? Oficialmente, né? Não foi em novembro, não foi a minha posse? Então, novembro, outubro, setembro, agosto. Então, faltou 3 meses, são 9 meses. Então, faz 1 ano e 9 meses que eu estou aqui oficialmente. Já vai para 2 anos, né? Passou rápido, né? Se contar o extraoficial, vai completar em janeiro 3 anos. Que eu comecei a vir aqui em janeiro, dia 21 de janeiro. Por que eu estou lendo isso, meus irmãos? Porque, vejam só, o objetivo da pregação é esse aqui. É levar o irmão a refletir sobre o que foi pregado. Ele conseguir discernir e entender o que ele tem que fazer para aplicar na vida dele. Já teve outras mensagens, mas isso aqui me deixou muito feliz, eu vou dizer por quê. Porque a pessoa foi detalhando, ponto por ponto, do que eu falei. Eu até comentei de manhã, li de manhã esse texto. Né? Eu até brinquei que ela disse assim, foi uma linda mensagem. Aí eu disse, eu só fiquei com a dúvida, se essa foi a linda mensagem, qual foi a mensagem feia? Né? Porque se tem uma linda mensagem, tem a mensagem feia, né? Mas ela disse que não, é porque foi de fácil entendimento. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque, olha, a pregação, ela só tem sentido se acontece isso aqui. Não adianta eu subir e falar, e não repercutir na vida das pessoas. Eu mostrei isso aqui para 2 amigos meus pastores. Tá? Eu até comentei de manhã que comecei a fazer uma outra pós-graduação, agora só que em aconselhamento pastoral. E aí encontrei amigos meus pastores, aí mostrei isso aqui. Eu disse, rapaz, aí perguntaram como é que está, porque sempre assim, conversa de pastor é como é que está a sua igreja. Eu disse, meu irmão, eu estou lá lutando, né, para pregar o evangelho. E essa semana um irmão me mandou essa resposta, pela pregação de domingo. E eles ficaram tudo assim, surpresos, porque eles disseram, Marcos, eu estou há 10 anos na minha igreja, eu não consigo ter um resultado desse. Eu disse, meu irmão, olha, eu tenho orado a Deus para Deus abrir a mente das pessoas, para as pessoas entenderem a mensagem e verem que o evangelho tem que ser vivido. Não é chegar na igreja, senta, escuta o que o pastor falou, aí vai embora para casa, pronto, acabou-se. Aí como eu brinco, né? Às vezes a gente pergunta assim, o irmão entendeu, a irmã entendeu? Entendi tudo, pastor, mas já não me lembro mais nada do que o senhor falou, mas entendi tudo. Tem muita gente que vive assim. Ou seja, ouviu aquilo ali só como se só servisse para cá. E por que eu estou chamando a atenção disso, meus irmãos, e li esse texto, antes de começar a pregação? Para que os irmãos pensem nisso. Os irmãos pensem. Vocês têm que ouvir a mensagem e ver, olhar para dentro de si e ver como essa mensagem foi pregada e como ela se aplica à sua vida. O que é que eu tenho que mudar na minha vida para tentar viver o mais próximo da vida cristã, daquilo que Cristo queria que eu vivesse. Então você tem que ouvir a mensagem e fazer essa reflexão, todo domingo. E eu sempre digo, né, irmão André, que todo dia que você acordar, quando você olhar no espelho, cada vez você veja menos você e veja mais a Cristo. Todo dia que você acordar, que você for para o espelho para lavar o rosto, que você olha assim, você consiga olhar e cada vez mais Cristo esteja em você. Eu preguei hoje de manhã sobre João Batista, e João Batista disse uma coisa, que ele cresça e que eu diminua. E é isso que a gente tem que pregar, tem que viver, esse evangelho, de você crescer, aliás, de Jesus crescer, e você cada vez mais diminuir. Não que você vai renunciar às suas vontades,
mas é que você vai cada vez mais compreender que a vontade de Cristo é muito melhor do que a sua. E nós vamos orar, meus irmãos, para a gente começar a exposição desse texto de Mateus 6,11. Quero que os irmãos deixem suas Bíblias abertas e pensem no que vai ser dito hoje. Senhor, muito obrigado por todos que estão aqui, por todos aqueles que tu trouxeste até aqui. Muito obrigado porque cada um se disponibilizou a sair da sua casa para aqui, para ouvir o teu evangelho. E que eu apenas pregue e fale o teu evangelho. Que nenhuma palavra que saia da minha boca vá de encontro àquilo que o Senhor queira que seja pregado do seu evangelho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos proteja, que o Senhor cuide de cada um aqui. Abre o entendimento, Senhor, para que a gente compreenda e possa fazer como esse irmão que enviou essa mensagem. Que possa saber aplicar a sua vida e entender e refletir durante os dias da semana o que foi pregado. Tudo isso eu te agradeço, no nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, vejam só. O texto diz assim, primeiro Jesus está ensinando a oração, né? Aí ele diz, portanto, vós, quando orares assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente vive numa época, meus irmãos, que eu posso chamar de mundo contemporâneo, né? Especialmente no Ocidente. O que é que a gente entende por Ocidente? É quando você olha uma linha que divide mais ou menos ali o meio entre a Europa e a Ásia, tem a Turquia, da Turquia para lá se considera uma parte dela o Oriente. E de lá para cá o Ocidente. Então junto a Europa, a África, aqui a América do Sul toda. Muitas pessoas resistem hoje em dia a comer pão. Por quê? Para cuidar da saúde, para poder perder peso. Eu, por exemplo, sou um amante de pão. Gosto de todo tipo de pão. Só que o pão, ele engorda. Se você comer muito, ele engorda. Você imagina aquele pão doce com bastante coco por cima, né? Com aqueles cremes que eles botam por cima. Você imagina aquelas tranças de frutas que você pega e mistura uva passa, uva cristalizada. Imagina aquele panetone de final de ano, que aquele é um pão, né? Aquele panetone cheio de fruta, aquele cheiro maravilhoso. Imagina aqueles sonhos, né, que também é um pão com creme por dentro. Imaginaram? Imagina aquele pão recheado por dentro. Às vezes as pessoas botam calabresa, botam presunto, botam tomate, né, tem sabor de pizza, tem todo tipo de sabor. Essa semana mesmo eu comi um. Comi tanto e pensando assim, meu Deus, eu não podia estar comendo, mas está tão gostoso, eu vou continuar comendo. Depois eu vou aumentar minha caminhada para poder perder esse peso que eu ganhei com esse pão. Por que eu estou chamando atenção? Porque a gente está orando, o pão nosso de cada dia. A gente pede o pão nosso de cada dia. E o que é esse pão? Né? Nós temos que começar a pensar, meus irmãos, que aos que têm alimento em casa, ou conseguem ter alimento, ou têm a capacidade de se alimentar, a ele e a sua família, tanto hoje quanto amanhã, depois de amanhã, não consegue muitas vezes compreender essa dependência expressa na oração. Pedir o pão nosso de cada dia. Eu acredito que alguns irmãos aqui, mesmo com assim, tendo uma vida muito humilde, mas se você chegar na casa dele, ele tem alguma coisa lá para comer. Ele tem um pacote de feijão, ele tem um pacote de fubá, ele tem um pacotezinho de farinha, ele pode ter uma carnezinha de charque, ele pode ter lá um cuscuz, né? Pode ter um pouco de café, sempre tem alguma coisa. Mas quando Jesus falou essa oração, ensinou essa oração, ele ensinou num contexto completamente diferente desse. E é esse contexto que eu vou trazer para os irmãos,
para entenderem o que é pedir o pão nosso de cada dia, que nós temos que continuar pedindo. Muitos no mundo, meus irmãos, infelizmente, enfrentam o desafio de não ter alimento. A gente sabe disso. Muitas vezes, até perto da gente aqui, pessoas que têm lá a sua dificuldade para conseguir o alimento. Né? A maioria dos ouvintes de Jesus, mesmo que não fossem desesperadamente pobres, e o que eu estou chamando aqui de desesperadamente pobre, meu irmão, desesperadamente pobre é aquela pessoa que vai no lixo tentar resgatar um pouco de comida. É desesperadamente pobre. Eu já vi situação assim. É constrangedor para quem vê, constrangedor para quem faz, porque você fica numa situação assim, quase que sem acreditar no que está vendo, mas tem muita gente que faz isso. Eu já vi. Né? O que é que a gente tem que fazer na hora? Vem cá, o que é que você está precisando? Olha, eu não comi ainda. Paga um almoço, um café que seja, compra um pão, vai numa padaria, né? Às vezes 2, 3 reais de pão e leva. Dá para a pessoa poder levar para casa. Esses dias eu tive a experiência de um rapaz, eu estava almoçando, e o rapaz chegou e pediu comida. E ele olhou para mim, e eu sempre digo para os irmãos, não existe coincidência no reino de Deus. Existe uma coisa chamada cristocidência. Deus age de tal forma que ele faz o encontro entre as pessoas, ele faz as pessoas se encontrarem. E esse rapaz sentou do lado e disse, moço, eu estou procurando emprego. Isso faz uns 2 meses. E a gente sabe que não está fácil. Emprego não tem. A pandemia destruiu muitos empregos que provavelmente não vão voltar mais. A nossa economia está crescendo, mas não consegue suprir a demanda de gente procurando emprego. Né? Nós somos de um país pobre, com muitos políticos corruptos. Por isso que a gente vê na televisão políticos brigando, porque, meus irmãos, entendam o seguinte, a corrupção é como a droga. Quando a droga falta, dá síndrome de abstinência, o indivíduo fica nervoso, fica brabo, ele fica agoniado, ele fica desesperado. Ele entra naquele sentimento, naquele desejo da fissura pela droga. Ele fica desesperado, ele comete um crime, ele rouba, ele faz o que for para conseguir a droga. O político corrupto é do mesmo jeito. O político corrupto é do mesmo jeito. E muitos políticos estão reunidos no Congresso, não estão preocupados se as pessoas estão passando fome. Não estão. Mas, o que nós vemos? As pessoas tentando umas às outras se ajudarem. Esse rapaz sentou e começou a contar para mim, disse que sentia vergonha de estar pedindo comida, que ele estava desde manhã sem comer, ele estava já indo às lágrimas, dizendo que se tinha vergonha da mulher dele ficar pedindo comida, ele não ter como suprir comida para a esposa. Ele se sentia inútil, sentia impossibilidade de poder ajudar, de poder saciar a fome dele. E eu começando a conversar com ele, vendo o desespero dele. E eu estava almoçando. E você está comendo? Você está se alimentando, você não está com aquela sensação de quem está sem comer. Porque você está alimentado. Né? Diferente de você passar um período sem se alimentar, a barriga começa a doer, você começa a sentir cansaço, você começa a sentir o corpo ficando fraco, você começa a perder ânimo, não ter mais ânimo, você fica desanimado, você começa a não sentir mais vontade de fazer as coisas. A primeira vontade é ficar deitado. Quando falta comida, você tenta colocar água, beber água, bastante água, para tentar amenizar a fome. Alguns, quando não tem o que comer, botam açúcar na água e bebe, para ver se pelo menos se anima um pouco. Mas imagina a situação. E eu lembrando, quando estava preparando o sermão, lembrando desse rapaz, de alguém que precisava do pão de cada dia e não estava conseguindo. Então, meus irmãos, antigamente, e bem antigamente, colocando-se no lugar e na época de Jesus, naquele momento, os trabalhadores da época de Jesus eram pagos diariamente por seus esforços, na labuta,
pela sobrevivência básica, ou seja, o indivíduo trabalhava pelo prato de comida. Ele trabalhava hoje para receber o dinheiro, para aquele dinheiro poder dar condições dele comprar comida para comer amanhã. Então ele trabalhava hoje para poder comer amanhã. É sempre assim, trabalho hoje para poder ter comida amanhã. Trabalhava hoje para poder comer amanhã. Muitas pessoas, em algumas situações na vida, devem ter trabalhado pela manhã para conseguir a comida do almoço. Você deve ter conhecido alguém que passou por isso. Eu já conheci. De pessoas que passavam a manhã trabalhando, tentando juntar recurso para comprar comida. Então, frequentemente, meus irmãos, esses trabalhadores na época de Jesus ganhavam apenas o suficiente para cobrir a sobrevivência básica no dia seguinte. Então, imagina você trabalhar hoje para conseguir dinheiro para comprar o café de amanhã, o pão e um ovo, uma manteiga, uma margarina, ou uma carne, o arroz, o feijão e um pedaço de carne, ou que seja um ovo, e da noite um pedacinho de cuscuz com ovos, por exemplo, que é a comida que a gente tradicionalmente no nordestino come. Né? Imagina você todo dia trabalhando para poder conseguir essa comida. Você não consegue a comida de terça-feira, você só consegue a comida trabalhando hoje para conseguir a da segunda. Agora imagina alguém ficar doente ou perder um dia de trabalho. O que é que significava ela passar pelo perigo da fome? Tanto ela quanto os que dependiam dela. O pão diário, meus irmãos, então parece ser uma referência nessa situação, quando Jesus diz aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o que é que me lembra? O que é que me remete? Me lembra a passagem em qual Deus proviu maná aos israelitas a cada dia, enquanto eles estavam no deserto. Para aqueles que não conhecem a história, aconteceu o seguinte. Os israelitas saíram do Egito, vão para o deserto, e eles chegam no deserto e não têm o que comer. A área desértica não tem comida. Só animais peçonhentos. E os animais que dá para comer, eles estão todos escondidos. Porque é muito inóspita a situação no deserto. Por quê? Durante o dia é muito quente. E durante a noite é muito frio. A oscilação de temperatura é tremenda. Não há água. E o que é que acontecia? Deus fez a seguinte promessa. Todo dia, pela manhã, pela neblina da noite, vai cair o maná na terra. Vocês só recolham o que você vai comer naquele dia. Cada um a quantidade necessária para comer naquele dia. Se as pessoas recolhessem, pensando assim, rapaz, eu vou botar mais um pouquinho aqui, além até do que ele mesmo comia, por incrível que pareça, começava a dar bicho na comida. A comida apodrecia de um dia para o outro. Então imagine como eles não podiam manter qualquer maná durante a noite, tiveram que viver como? Dependendo de Deus para fornecer o novo maná a cada manhã. Ou seja, o pão nosso de cada dia era dado todo dia. Traduzindo para a nossa realidade, é como se todo dia Papai do céu mandasse alguém com um saco de pão para sua casa. Tem 5 pessoas? Tem, então são 5 pãezinhos para você comer de manhã. E na hora do almoço? Na hora do almoço vai ter o quê? O feijão suficiente para 5 pessoas, o arroz suficiente para 5 pessoas, 5 pedaços de carne e a salada necessária para 5 pessoas. E durante a noite? O cuscuz com charque, né, irmão André? Que é muito gostoso, né? É uma delícia. Então, um cuscuz que dê para 5 pessoas e a carne de charque que dê para 5 pessoas. Quando terminava todo mundo de comer, não sobrava nada. Esse, meus irmãos, no momento que você se encontra numa situação dessa, em que você não tem o alimento garantido de amanhã, você está num momento de crise. Ou seja, a dificuldade alimentar fez morada ao seu redor. Fez como que um ninho na sua cabeça. O pássaro fez um ninho. No deserto, meus irmãos, o povo invocou a Deus. E ele providenciou alimento no meio do nada. No deserto, a gente não tinha supermercado.
No deserto a gente não tinha shopping. No deserto a gente não tinha mercearia. A gente não tinha nenhuma venda perto. A gente não tinha nada. Essas pessoas não tinham nada. Hoje em dia é muito mais fácil, né, irmãos? A gente está aqui, rapaz, eu estou com vontade de comer alguma coisa. Aí a gente fica pensando, eu vou comer uma pizza, eu vou comer um sanduíche, eu vou comer um acarajé, eu vou comer um macarrão, uma massa que as pessoas falam, né? Eu vou comer um cachorro quente, eu vou comer um bolo. Mas nesse momento aqui não, as pessoas não tinham isso. Chegava a hora de, acabava a comida, eles olhavam e não tinha mais nada para comer. E tinham que esperar a providência de Deus para o outro dia. Então, meus irmãos, não havia alternativa para essas pessoas encontrarem mantimento. Durante o percurso da oração, a gente vê Jesus dizendo e ensinando por meio da oração o quê? Que a gente tem um Pai que é coletivo, porque o Pai é nosso, o Pai não é meu. Jesus dizendo que a vontade dele tem que se realizar tanto aqui na terra, tanto na minha vida como nos céus, ou seja, não haveria espaço e lugar para que a vontade de Deus não se apresentasse. Terceiro, que o nome dele era santo, era puro e era perfeito. E eu pedia, e Jesus ensinava na oração, e eu tenho que pedir que o seu reino cresça e que Jesus regresse. Agora, o interessante é que Jesus não instruiu, nesse momento, os seguidores, os discípulos, os crentes, a pedirem, a fazerem uma oração por uma solução permanente. Jesus não podia ter dito assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia que nunca falte. Não podia ter dito isso? Podia. Que o pão de cada dia nunca falte. Ou podia dizer assim, que nunca falte comida na minha mesa, na minha casa. Podia dizer assim. Não, mas ele diz, o pão nosso de todo dia. Todo dia. Ou seja, essa oração tinha que suprir necessidades diárias todo dia. Ele podia ter dito aos crentes assim, ou ter mandado orar, dizer, Senhor, que nunca falte dinheiro na minha conta bancária. Porque não andeis ansioso pela comida de amanhã. E muitas vezes a ansiedade faz a gente comer a comida de amanhã hoje, sem precisar. Quantas vezes a gente não vai, de noite na geladeira, comer alguma coisa? É, não é, irmão? Tem uns irmãos rindo aí, é porque os irmãos vão, né? Eu também já fui. Meus irmãos, eu estou num processo de perda de peso. E quem perde peso tem que fazer o quê? Tem que fazer atividade física, diminui mais a quantidade de alimento. Só que tem dias que dá aquela vontade de comer, é uma vontade incontrolável, é impressionante. E eu fico desesperado, porque minha mente diz, não, não é para comer. Aí vê só, aí quando eu abro a geladeira, tem lá o pudim que minha mãe faz. Aí tu sabe que pudim que a mãe faz é gostoso, né? Tudo que a mãe da gente faz é muito gostoso. O que é que a gente faz? Vai lá e eu faço o quê? Eu corto o pudim com faca. E eu corto aquelas lâminas de pudim, para ir comendo de pouquinho. Eu não corto uma fatia grossa, eu vou cortando, feito quem está cortando um queijo, bem uma fatia de queijo, pronto. Eu vou cortando o pudim, aquelas fatias bem fininhas, aí vou comendo devagarzinho. Só que o problema é que eu vou muitas vezes cortando, né? Vou muitas vezes cortando e comendo um, comendo duas, comendo três, comendo quatro. Quando eu vejo, eu comi quase metade do pudim. Por que eu estou falando isso? Porque essa ansiedade faz com que a gente coma aquilo que a gente não precisa, ou seja, aquilo que a gente só vai necessitar amanhã. Então, quando o próprio Jesus diz, dai-nos hoje o pão de cada dia, é dizer, tenha calma, que a comida não vai faltar. Todo dia o Pai haverá de suprir. Então, a gente tem que reconhecer que nós temos que optar, que devemos confiar em Deus para todas as coisas. Por quê? Porque Ele conhece todas as necessidades. O simples pedido, meus irmãos, de dizer assim, me dá hoje o pão de cada dia, não se deve limitar apenas a comida e abrigo.
Mas, na verdade, é um reconhecimento da nossa total dependência de Deus para todas as nossas necessidades individuais. O cristão pode ficar ansioso? Pode. Ele pode ficar ansioso. Ele não pode viver ansioso, que é uma diferença muito grande. É você estar constantemente ansioso. Você tem um momento de ansiedade, isso é normal, todos nós passamos por isso. O problema é quando você só vive ansioso, o tempo todo. O tempo todo. E a ansiedade, muitas vezes, está sendo caracterizada aonde? Muitas vezes no alimento. E o ansioso, ele come muito. Né? Imagina os irmãos que gostam de chocolate. Aí você tem lá meia barrinha de chocolate. E você tem 10 barras de chocolate. O que é que você faz? Você consegue se controlar? É muito difícil. Então, a ideia é que você tenha total dependência ao ponto de que você entenda, eu não preciso de tudo isso. Então, não importa, meus irmãos, como a gente vai viver. O que importa é como nós vamos. Se nós vamos viver na dependência de Deus, é isso que Jesus quer chamar a atenção. Temos que viver na dependência de Deus para podermos termos controle sobre a nossa sociedade, para a gente ter controle sobre aquilo que compra e aquilo que veste. Muitas vezes o ansioso, ele gasta com o que não precisa. E eu, muitas vezes na minha vida, comprei coisas que não precisava. E eu acho que os irmãos também já devem ter comprado algo que não precisava. E hoje, muito mais do que no passado, você é bombardeado todo dia por propaganda. Imagina as mulheres. Essa semana eu estava vendo, saiu um novo produto para as irmãs, eu vou fazer essa propaganda, que diminui as rugas em 3 semanas. Diminui rugas. Tira as manchas de pele em 15 dias. É um produto novo, lançamento. O que é que as mulheres vão fazer? Vão comprar. E muitas vezes tira as manchas e as rugas em 3 semanas? Não tira. Mas se você for na casa de cada um e abrir o seu guarda-roupa, naquele lugar que é destinado a guardar batom, a guardar creme, a guardar o shampoo, a guardar todo tipo de cosmético para a mulher, vai estar lotado. Eu nunca mais na minha casa comprei shampoo. Porque eu tenho 2 mulheres em casa, minha filha e minha mulher. E agora, até os homens estão sendo bombardeados. Meu filho também usa shampoo especial para o cabelo, porque é específico para o cabelo dele. Eu disse, rapaz, na minha época não tinha isso não. Na minha época eu lembro que era shampoo Bozano, eram uns vidros grandes, né? Que mamãe comprava, que dava para todo mundo usar. E era aquele shampoo que você usava e quando terminava o cabelo ficava todo espetado, né? De tão seco que era o shampoo, deixava o cabelo. Hoje não, tem todo tipo de creme, todo tipo de produto. Mas as pessoas estão lá cheias de produto e às vezes aquilo não tem utilidade nenhuma em vista do que já tem. Então é nisso que Jesus está dizendo que o Pai vai dar, a gente tem que pedir o pão nosso de cada dia, na ideia de que a gente não deve que viver ansioso quanto o que a gente vai comer e nem o que beber, nem pelo que vai vestir. Porque a vida, ou seja, o meu interior é muito mais importante do que o meu exterior. Se o meu interior for luminoso, toda a minha vida será luminosa. Então é bom notar, meus irmãos, que há uma diferença entre a sobrevivência e o luxo. Entre as necessidades básicas e os desejos. E eu vou explicar mais um pouco. A necessidade é tudo aquilo de que precisamos e que é indispensável para a nossa vida. Eu não quero que você fale, mas pense, o que eu preciso para tomar um bom café da manhã e eu possa trabalhar e eu só venha sentir fome de meio-dia? Você sabe. Mas você também sabe que tem muita comida dentro da sua casa que você às vezes desperdiça porque não tem como comer aquilo. Porque você já se sentiu saciado. Então, era bom você revisar a lista do que você compra. Muitas vezes você compra além. E antes de deixar se estragar, faça o seguinte, doe para alguém, dê para alguém. Então a necessidade é tudo que precisamos de maneira indispensável. Eu sempre digo para os meus filhos, né? Eu digo, olha, depois que você passa pelo exército,
você aprende a viver com pouca comida. Quem já passou aqui pela experiência militar deve saber o que é isso. Paulo passou por isso? Passou? Então, vai entender tudo o que eu vou dizer aqui, né, Paulo? Você vai para um acampamento, eles dão um saquinho, chamado de ração. Aquilo ali, quando você abre, é tão pouco que você assim, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar até o final de semana com isso aqui? Mas eles só dão o necessário. Só dão o necessário. E também serve para quê? Para você aprender a viver a semana toda, você só tem aquilo para comer. Então você tem que aprender a se controlar e a saber lidar com a quantidade de comida. Porque se você for daquele que não consegue se controlar e come tudo, você vai passar a terça, imagina, entrega na segunda, você passa a terça, quarta, quinta e sexta sem comida. O desejo é tudo aquilo que queremos ter ou usufruir. Pronto. Falar em desejo, quem que não quer ter uma casa com piscina? Todo mundo quer ter. No verão da gente aqui, é a melhor coisa do mundo. Você no calor, você tomar um banho, né? Todo mundo quer ter. Quem é que não quer ter um carro para se locomover para cima e para baixo? Para não estar mais andando de ônibus. E a gente vê que é um problema andar de ônibus aqui. Eu andei de ônibus na minha vida toda. Né? Até os 30 anos andei de ônibus. E eu sei que não é fácil. Andei tanto aqui como em São Paulo, no sul do país. E é muito difícil andar naqueles... E os irmãos que verem aquelas imagens, eu peguei aquela situação. Gente, você entra no ônibus, você é levado. É literalmente você é levado. Metrô é a mesma coisa. Você sai de ponta de pé sendo levado. Você não consegue dizer assim, eu vou parar aqui. Não, você sai sendo levado. Então você vai com todo mundo. Depois que fecha a porta, você fica ali. Você não agarra em nada e você não balança. De tão cheio que está aquele metrô e aquele ônibus, que você não balança. Você fica ali, ó, quietinho, não se mexe para canto nenhum. Qual é o desejo? Ter um automóvel, para não ter que passar por essa dificuldade. Comer o que der na vontade de comer. Né? Imagina, pensar assim, rapaz, eu queria comer hoje algo diferente. Olha, minha filha, não vamos fazer almoço hoje não, vamos para o restaurante. Não seria muito bom? Isso é um desejo. Não tem problema nenhum o desejo, as pessoas terem desejo. O problema é que muitas vezes os desejos, meu irmão, eles só nos dão prazer e apenas mostram o que a gente quer no futuro. O problema começa quando a gente começa a tratar o desejo como fosse necessidade. Começa a tratar o desejo como fosse necessidade. E esses desejos vão nos colocando em situação de difícil controle. Alguém aqui deve estar com desejo hoje de comer chocolate. Alguém deve gostar de comer chocolate. Quem gosta de comer chocolate? Só dá um sinalzinho para mim aqui. Pronto. Gosta de comer chocolate? Pronto. Imagina você chegar em casa agora e ter várias barras de chocolate. Você pode ser que não se controle. Comece a comer quando vê, não sobrou mais nada. Ou seja, o desejo, ele pode nos levar, meus irmãos, a uma vida sem controle. Porque os desejos são ilimitados. Mas os nossos recursos não são. Por conta dos desejos serem descontrolados, muitas pessoas estão endividadas. Porque ela não consegue controlar o desejo. E se derem um cartão para você e você não tem controle sobre o desejo, o que eu oriento para você é que você chegue em casa, pegue a tesoura e corte o cartão no meio. Inutilize o cartão. Do que chegar e ficar continuando com o cartão, achando que você consegue controlar o seu desejo. Então a gente precisa compreender que depender de Deus através desse pão do dia a dia, esse pão diário, significa que a gente precisa estar relacionando a sua vontade, os seus planos, aos nossos desejos e às nossas necessidades. A gente precisa relacionar. É preciso, meu irmão, definir um acordo de propósitos entre o que Deus quer para nós e o que nós queremos para a nossa vida. E muitas vezes é difícil aceitar. Muitas vezes é difícil. A gente passou o período de pandemia e todo mundo ficou em casa, né? E qual era o desejo que a gente tinha? Sair de casa. Mas não podia.
Esse desejo ficou reprimido. O que está acontecendo? As pessoas estão indo para as praias, chegando ao ponto em que como eu vi vários vídeos, principalmente ali na igrejinha de Piedade, não pode porque tem tubarão, e os tubarões são enormes, e dizendo às pessoas, não vá, não vá, as pessoas estão tão desesperadas, querendo aquilo, o desejo é tão mais forte, que elas entram e 2 pessoas já foram atacadas. Uma morreu e a outra sobreviveu. Por quê? Por conta do desejo incontrolado de tomar um banho de mar. O pão nosso de cada dia, meus irmãos, tem que ser tomado no sentido qualitativo. E o que significa sentido qualitativo? É aquilo que vai trazer qualidade de vida para você. Não é a quantidade. Não, Senhor, eu quero que o Senhor me dê 10 pães hoje, 20 pães, 30 pães. Ou seja, eu quero poder chegar em casa, meu Deus, e ter 5 refeições que eu possa fazer e que eu possa escolher. Não é isso. É a qualidade de vida que você tem. Aquilo que supre a sua necessidade e que vai ser benéfico até para a sua saúde. Então, meus irmãos, é necessário a gente entender que na vida nós temos que depender das coisas boas. Nós temos que entender que o que é suficiente para a nossa subsistência. Nós temos que entender o que é necessidade, quais são as nossas necessidades. Nós temos que entender quais são os nossos desejos. E o próprio Jesus diz, olha, você tem que aprender a não viver ansioso e depender do Pai a cada dia. Mesmo que você possa ter uma despensa com comida para uma semana, para um mês. Qual é a conclusão que a gente chega, que Jesus quer ensinar para a gente? Primeiro, é que a gente tem que pedir o suficiente de todas as coisas necessárias. E aí cada um sabe a sua necessidade. Deus, me dá aquilo que é necessário para mim. Me mostra aquilo que é necessário. Me dá sabedoria a poder adquirir só o que é necessário. E tudo que é necessário aqui está abrigado sobre esse mesmo nome, pão nosso de cada dia. Nós precisamos também entender que desejar o necessário à vida não é nada impróprio, não é errado. Querer algo que você precisa não é errado. O grande problema é você ter o equilíbrio daquilo que é necessário para você. Outra coisa que a gente tem que aprender é que, tendo comida e roupa, nós temos que nos contentar com isso. E muitas vezes alguém pode pensar, pastor, o senhor está querendo que a gente viva uma vida de abstinência? Não. É de entender o que é necessário e o que não é. Ter consciência do que é necessário. Você pode ter um carro, você pode ter um carro. Você pode querer viajar, você pode viajar. Você pode querer ir para um shopping para comer ou para comprar roupa. Pode. Mas você ter consciência do que é necessário. Muitas vezes você vai, pelo impulso da ansiedade, compra além do que você precisa. Então, você tem que entender que os santos devem cuidar da comida de hoje. Nós temos que estar preocupados com o que temos hoje. E muitas vezes a gente quer comprar comida. Lógico que tem a facilidade do dia a dia, facilita para a gente, ninguém vai ficar indo para o supermercado todo dia. Mas ter a consciência de que eu vou comprar é necessário para mim. Em algum momento da vida, alguém aqui jogou comida fora. Ela se estragou. Em algum momento da nossa vida aconteceu isso. E ela foi para o lixo por quê? Porque não era necessário. E ela fez falta a alguém? Fez falta. Porque em algum momento da nossa vida, alguém muito próximo de nós estava precisando daquele arroz, daquele feijão, daquela carne, daquela comida que foi para o lixo. E a gente não deve, outro ponto, a gente não deve se preocupar com o amanhã. Eu me lembro, meus irmãos, que eu já fui muito mais ansioso do que eu sou hoje. Hoje eu sou bem menos. Bem menos mesmo. E às vezes eu olho para mim e digo, graças a Deus que eu consegui vencer isso.
Eu, quando tinha minha empresa, eu ficava preocupado, pronto, começava o mês de agosto, eu ficava preocupado como fazer para conseguir dinheiro para pagar o 13º. Eu passava 4 meses sofrendo, me preocupando, porque eu achava que ia chegar dezembro e não ia ter dinheiro para pagar. E todo mês de dezembro que eu chegava, aparecia recurso para eu pagar o 13º. E eu pagava. E eu ficava ansioso, sofrendo por antecipação. Outras vezes eu sofria por um problema que nem ia acontecer. Eu criava o próprio problema e eu dizia, meu Deus, e se acontecer? E se acontecer isso? Aí eu já começava a ficar ansioso. E eu ficava ansioso, e aquilo não acontecia. Ou seja, eu fiquei ansioso, me preocupei, me desgastei, me estressei por algo que nem aconteceu. É isso também que Jesus quer ensinar para a gente. Que o nosso pão de cada dia tem que nos levar a pensar no dia de hoje. Não ficar me preocupando com o dia de amanhã. Então, meus irmãos, essa expressão hoje, ela possa ser entendida nesta vida presente. Ou seja, dê-nos este pão enquanto vivemos nesse mundo. A cada dia. Não ficar preocupado com o dia de amanhã. Por isso que o autor de Provérbios, o escritor de Provérbios diz assim, a cada dia seja guardado o seu mal. Eclesiastes também fala a mesma coisa, mas só com outras palavras. Paulo também fala isso, com outras palavras. Ou seja, diz assim, não podemos ficar ansiosos com o dia de amanhã. Então nós precisamos, meus irmãos, definir um acordo de propósitos entre as minhas vontades e as minhas necessidades e as vontades e o desejo de Deus para mim e para cada um de nós. Nós temos que ter essa consciência, porque quando nós orarmos dizendo o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente vai ter consciência de que Deus vai suprir exatamente aquilo que é necessário. Vamos orar, meus irmãos. E hoje eu vou fazer diferente. Nós vamos orar todos juntos. E nós vamos orar o Pai Nosso, todo mundo junto. Eu só vou começar e os irmãos continuam. Podem permanecer sentados, vamos dobrar nossas frontes e vamos orar. Pai Nosso, deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos ter agora um momento musical com o irmão Gilberto. Depois eu vou dar a bênção. Reiniciou?